Fala, meu povo lindo, como é que vocês estão? Eu sou o Flávio Monteiro, tô com um casal maravilhoso que eu nem vou falar quem são, porque quem vai dizer são eles mesmos, certo? Esse é mais um episódio do nosso maravilhoso Terapia na Veia para você pensar, sentir e curar. É uma honra para mim receber esses dois e eu quero que vocês se apresentem, quem são vocês, o que vocês fazem da vida, converse com esse público maravilhoso que está nos assistindo. As damas Que primeiro. chique, gente, ó. A gente vai falar de casamento de respeito, isso aqui é uma das coisas. Mas eu sou a Ivanilce Vieira, mas a maioria me conhece como Nil Vieira. Inclusive, na terapia, aprendi a valorizar mais o meu nome. Mas eu sou a Nil Vieira, sou terapeuta em emagrecimento, focado principalmente na parte comportamental, na parte emocional, e ajuda a transformar a vida de muitas mulheres. Sou uma pessoa curada na terapia. E com um casamento incrível e futura mãe de Murilo e Alice, se já me permitir. Isso aí. Também é resultado da terapia. Eu sou o Daniel. Eu tenho múltiplas tarefas, múltiplas funções, né? Então, Você é um MacGyver, difícil, gente. assim, identificar, mas eu sou formado em Ciências da Computação, trabalho há 20 anos com programação. Tenho um Instagram falando sobre parte financeira, né? Então eu estou estudando também essa parte de neuroeconomia, então, que é a economia baseada na neurociência e comportamento. E marido dessa esposa maravilhosa e futuro pai de Murilo e Alice. Não estou grávida ainda, não estamos grávidos ainda, tá? Mas Não, ele já é a gente projeto. já fala para todo mundo que vai ser Murilo e Alice, porque assim todo mundo pensa nos gêmeos e a gente tem mais chance de ter o casal de gêmeos, que é o que a gente quer. É isso mesmo. Então já pensa junto também, tá? Murilo e Alice. É isso aí. Gente, esse é mais um episódio do Casos de Sucesso. E eu trago esses dois maravilhosos aqui que, além de clientes, né, já nem são mais clientes, são amigos, são irmãos, são pessoas que a gente ama muito. Fala a gente, eu e Edna, né? Ela tá aqui nos bastidores, tá fazendo outras coisas, mas o coração dela tá aqui. E esse casal passou em terapia com a gente já tem uns 2 anos, isso? Acho que já tem uns 2 anos, né? Uns 2 anos. E assim, eles têm uma história incrível de vida. Então, ó, eu sempre esqueço. Hoje eu lembrei no começo, gente, que aqui sai tão natural que eu esqueço. Já segue nossa página? Então já segue agora, já curte esse vídeo, já manda pra todo mundo, porque o que a gente vai conversar aqui, com certeza vai transformar a sua e a vida de mais pessoas. Certo? Combinado? Então bora lá. Como sempre, de costume eu tenho o meu roteiro aqui, que eu quase nunca sigo, é só pra dizer que tem. Tentativa de seguir script. Eu, Flávio, pra quê? Não, gente, sai do coração. Vai Tudo no que eu flow, faço vai no flow. é do coração. Então vamos lá. Eu quero começar perguntando o seguinte: o que motivou vocês a buscar a terapia? Bom, então começou comigo, na verdade. Eu falo que normalmente são as mulheres que buscam essa parte de desenvolvimento, terapia, mas no nosso caso, foi comigo. A gente estava morando no Rio e a congregação onde a gente estava, né, vamos colocar assim, nós somos testemunhas de Jeová, para quem não sabe. E aí tive um desentendimento com um irmão da congregação. Ele tinha atitudes que me incomodavam demais e eu não sabia como lidar com aquilo. Estava tirando minha paz, estava tirando minha alegria, inclusive estava tirando o nosso relacionamento do eixo, porque a gente chegava a brigar por conta da situação com ele, né? Até que eu falei assim, não, eu preciso achar uma forma de entender como lidar com essa situação, e foi aí que a gente começou a procurar realmente a terapia. Uhum. E daí, como é que apareceu a Nil na história? Ai, ó, vocês preparam porque vai vir polêmicas aqui que talvez eu nunca tenha aberto, né, em outros lugares, mas aqui eu tô no ambiente seguro, então... Eu já conheço a história, mas vocês vão conhecer vocês vão hoje. conhecer. Então vai ser gostoso porque, principalmente para quem é mulher guerreira, mulher que dá conta, mulher que conduz as coisas, que tem a proatividade, né, que a gente chama de proatividade, mas na verdade é controle em muitas situações. Exatamente. Então, vocês vão talvez se identificar com o caso. O Dan estava com essa questão, né, envolvendo uma outra pessoa. E por que isso começou a dar muito problema no nosso relacionamento? Porque eu sempre quis parecer ser alguém com segurança, alguém que estava bem resolvido, não gostava de criar conflitos e dificuldades com os outros. Não porque o outro merecia, mas é porque eu queria preservar minha reputação. Então era sempre a parecer perfeito. Tinha que parecer perfeito, tinha que parecer que estava tudo bem. E aí, se ele estava com um problema,
não podia existir um problema. Então ele tinha que recuar, ou ele tinha que ignorar, desde que a nossa reputação ficasse tudo bem. E era aí onde a gente se atropelava, porque eu queria que ele parecesse estar tudo certinho, tudo tranquilo, mas no final o caos acontecia. E quando a gente foi falar a questão da terapia, né, conhecia uma das meninas que fez a terapia sistêmica contigo, e aí ela falou assim, porque o Flávio é maravilhoso, a terapia é maravilhosa, a terapia sistêmica. Aí eu, gente, mas o que é terapia sistêmica? Porque constelação, eu falei, pronto, coisa do Satanás. Não, não vou me envolver com essas coisas. Aí ela falou, mas eu gostei muito da terapia com ele, inclusive Você nunca tinha ouvido falar de sistêmica? Nunca, na minha vida. Foi a primeira vez, inclusive a Nádia é maravilhosa, até hoje eu tenho contato com ela, eu falo que ela é um ser iluminado, que toda vez ela me daria uns insights de algumas coisas que eu posso olhar. E aí a Nádia falou de você. Eu falei, tá bom, como a Nádia é uma pessoa de confiança, eu gosto da Nádia, vou dar uma chance, né? E o Dan tava com essa questão aí, a gente tinha até tentado ver uma outra opção de terapia, e não deu certo, porque não tinha que dar, a gente tinha que vir pra sistêmica, né? Verdade. E aí no fim, por que eu entrei no meio do bolo? Porque eu era a mãe do Dan. Então, assim, como assim ele vai para uma consulta? Tô levando meu filho no médico. Vou levar, exatamente, vou levar meu filho no médico, até porque a gente tinha esse padrão, né, Dan, de sempre que você tinha alguma coisa, eu era acabava um indo. hábito que já vinha da minha mãe, então... Ele só trocou a mãe. Exatamente. Foi no flow, então... mas isso também era uma forma de a gente entender, justificando, né, mas... no fim das contas, a gente sempre foi juntos em consulta, porque um ouvia o médico e o outro ajudava a lembrar o que o médico tinha passado, cobrado e etc. Então o flow continuou, e aí ela foi eu sempre junto, acompanhava. porque a gente até então não entendia esse padrão em que ela estava sendo a minha mãe, né? A gente só entendia que isso é o normal de casal, até porque todos os casais que a gente tinha contato, eles pareciam muito com a gente, né? A mulher tomava muito à frente, porque se fosse esperar o cara, ele também não fazia. E se ela não tomasse à frente, as coisas iam dar errado. Então, eu até tentava assim, vai lá e vai na consulta. Só que depois ele voltava, ele não sabia o que tinha que fazer. Aí eu ficava, igual filho. Então eu tenho que ir junto pra acompanhar. E foi essa situação que aconteceu quando eu marquei para que ele passasse com você, né? Bem situação de... Eu lembro disso. Estou sendo aqui secretária. Não, era a mãe mesmo. Eu vou marcar aqui. E aí, no dia... Chegou a reunião de avaliação, e aí? Reunião de avaliação pro Dan fazer terapia e eu estava junto. Plena lá. E aí o Flávio já é ligeiro, né? Falou, mano, tem coisa bagunçada aí. A gente bate o olho e sabe, mas a gente fica quieto, né? Exatamente, super discreto, né? Claro, ético. Claro. Aí ele, quando a gente conversando, e eu sempre fazendo muito mais as perguntas, né? Eu querendo saber muito mais do processo. Enfim, aí o Flávio deu a sugestão de nós dois fazermos terapia. Mas eu... Aí ele falou assim, tipo, talvez ele tá precisando, de fato ele tá precisando, mas e se você fizer também? Aí eu pensei, tá bom, já faz um pacote tudo junto, mas o Dan começou a fazer a terapia porque ele precisava. Eu fui fazer só pra poder fazer alguma coisa. Mas logo na primeira sessão eu falei pro Flávio, eu não tenho nada pra resolver. Super bem resolvido. Porque, sendo perfeita, como eu ia me... Não tem nada pra resolver. Não tem nada pra resolver, tá tudo certo na minha vida. Se eu tinha esse padrão de tudo tem que estar dentro do meu controle, imagina se eu ia mostrar minha vulnerabilidade para um estranho. Se até para pessoas perto de mim, eu queria me mostrar sempre perfeita, né? Sempre dou conta. Então, eu não precisava de terapia. Exatamente. Corta pra mim na primeira sessão, né? Não, e geralmente o processo terapêutico logo de cara eu pergunto, qual é teu objetivo? Pergunto pra todo mundo, porque eu quero resolver minhas tretas de financeiro, então vamos, é relacionamento, é pra cá, é problema com o pai. Cada tem vários caminhos, né? Então a pessoa me diz o objetivo. Qual é o objetivo da Nilton? Nenhum, minha vida é perfeita. Então tá bom, então conta a sua história de vida. Aí pronto. Aí, meus amigos, 2 horas só pra começar, 2 né? horas foi pouco. Pra Era de 9 da manhã a meio-dia. Foi, mas literalmente ele disse assim, ainda bem, né? Primeira sessão, tal, eu já marco metade do dia, já deixo metade do período pra pessoa ali. E eu falei, esse negócio vai durar 30 minutos. Não tenho nada para resolver, sou uma pessoa bem resolvida, perfeita, minha vida está impecável.
E em teoria tudo estava acontecendo do jeito que a gente tinha planejado, né? A gente estava apoiando um território, que era o que a gente até então imaginava ser aquilo que a gente idealizava. Nós éramos casados, né? Muito bem casados. A gente tinha uma boa estrutura financeira, porque o Dan trabalhava. Então você olhava do lado de fora, tinha pai, mãe vivo, não tinha ninguém morreu da família. Tava tudo dentro do padrão, né? Aí não vai demorar 30 minutos essa terapia, essa sessão de terapia. Eu não sei porque eu tô pagando isso, gente. E aí no final a sessão começou 9 da manhã e terminou meio-dia. Eu falei, graças a Deus quando terminou, e eu com o olho inchado. Falei, ainda bem que ele reserva parte da manhã pra gente. Na primeira. Porque eu não tinha nada pra resolver. Muito bem, seguindo aqui olha, hoje o roteiro tá indo. E aí, vamos pro Daniel agora. Daniel, o que você descobriu na terapia? Como é que você se via? Como é que você pensava de você mesmo e da vida na terapia? E o que você foi descobrindo que foi mudando? Bom, a situação com esse irmão lá, eu entendi que era uma falha minha. Então, era uma falha no sentido de eu não aceitar aquela atitude e aquilo me afetar ao ponto de eu, né, colocar para fora. Então, ele grudou em mim. Ele sabia como fazer para me provocar, ele fazia as presepadas dele para me provocar mesmo. Não tinha como. Toda vez que a gente se encontrava, ele dava um jeito de igual na escola, né? Você zoou alguém, aquela pessoa se doeu, pronto. Agora vai ser já era um inferno na Terra, né? Então entender isso para mim foi o start para poder quebrar a minha insegurança. Então, já deu para ver, né? A Nil me acompanhava, tinha essa questão com ele, então tinha muita insegurança e esse foi o start para a gente poder arrumar essa parte, né? Conforme eu entendi que ele não podia tirar minha paz, a partir daí foi uma estratégia que eu tive que montar. Como é que eu vou fazer para lidar com essa pessoa, porque tinha que ter contato com ela, e não me afetar pelo fato de ele me irritar? Eu comecei a fazer cara de parede, né? Então, ele começava com aquelas piadas, eu começava a ficar furioso, mas era aquela coisa, tá bom, sim, não, tá bom, sim, não. Bem monossilábico. Desse jeito. E aí isso começou a mudar, porque conforme ele tentava avançar nessas atitudes, ao mesmo tempo não estava colando mais, porque eu não tinha mais aquela reação explosiva. Porque a forma que eu tinha de me defender era atacando. Então, era óbvio que ele ia coisa de continuar. criança, né? Um contou uma piadinha, não gostei da piadinha, começa. Exatamente. E aí, o processo da terapia me ajudou a pegar justamente esse ponto, né? Foi algo que você falou de abraçar a criança interior, de entender. Então, a gente não consegue mudar o passado, mas a partir do momento que você entende o que aconteceu lá atrás, você consegue enxergar de onde você pode partir, né? Então, enxergar que aquelas atitudes dele me remetiam a quando eu era criança, que era algo que eu já não gostava, fez com que eu começasse a criar estratégias para me defender. Então, isso deu muito certo. Eu entendi que ele me afetava justamente porque eu estava deixando, né? Então, eu tinha que ser maior do que ele, eu tinha que crescer. Ele está no modo criança, eu não tenho que ficar assim, eu tenho que ficar Exatamente. Adulto. E aí, a forma que eu encontrei foi ser monossilábico. E deu muito certo, porque isso começou a descolar, né? Então, até a nossa paz melhorou bastante dentro de casa, porque agora já não tinha mais por onde ele me afetar. E foi algo que ele também começou a fazer com você, né? Como não estava dando mais certo com ele, aí ele veio pra cima de mim, porque sabia que talvez aí ele ia afetar ele. Ia defender, né? Ia. E de fato, teve um dia que deu isso, né? Teve um dia que eu, infelizmente ou felizmente, mas eu não vou dizer que eu me orgulho demais disso, mas teve um dia que eu tive que pôr um freio nele meio na força bruta, né? Ele veio naquela coisa de querer abraçar contra gosto, e eu já falei, não quero abraço. E ele veio mesmo assim. E aí eu só levantei o braço, deixei ele bater com o peito no meu cotovelo. Falei, aqui não, chega, né?
Foi uma atitude extrema? Foi, né? Eu não recomendo que ninguém faça isso, porque você está agredindo uma outra pessoa. Mas não Em tinha defesa limite. do meu marido, ele se agrediu sozinho, porque ele que joga. Mas não tinha limite. Né? Então, mesmo Ele eu teve colocando limite. limite de forma Verbal, assim, ó, verbal, não. não, sendo monossilábico e expressando em alguns casos, né, de cara, não dá, não quero, chega, ele ainda assim continuava. Então, teve essa situação que eu falei para ele não me abraçar e ele quis me abraçar de todo jeito. E aí eu tive que pôr um limite de certa forma físico. E isso também encerrou o capítulo. A partir daquele momento em diante, acabou. Então, não é aquela coisa que você fala assim, poxa, foi a melhor das atitudes, né? Você ter dado uma cotovelada. Mas foi o que naquele momento eu dei conta de fazer e ele respeitar o limite que eu estava pondo, que era não invadir o meu espaço. Muito bom, muito bom. E você, Nil, o que você descobriu na terapia que viu que a vida não era tão perfeita assim? Foi coisa, hein? Não, uma tonelada. Primeiro, eu entender o meu papel como mulher. Eu acho que foi uma das coisas que na terapia eu continuo carregando e me faz muito bem, que eu não preciso carregar peso e eu não preciso provar o meu valor, provando que eu posso, provando que eu consigo. Porque era o que eu tentava fazer, carregar peso e mostrar que eu era forte, que eu era capaz, porque eu vim de um histórico de mulheres guerreiras, né? E como eu vou mostrar fragilidade, como eu vou ser feminina, como é que eu vou falar baixo. Aí não tem valor. Não tem valor, você não consegue mostrar o tamanho da sua força, o tamanho do seu poder, o quanto você aguenta rojão e ainda assim fica de pé. Então, entender que eu podia ser vulnerável, que eu podia abrir o meu coração e os sentimentos para o Dan, que eu podia entregar para ele grande parte do peso que eu estava levando, que não era meu, não era minha responsabilidade. E entender que o meu valor, que é algo que ficou muito latente em mim na terapia, é que o meu valor como mulher era gerar vida, é trazer vida para casa. É deixar a casa leve, é deixar a casa um lugar que um homem que quando volta da caça tem prazer de estar ali. Exato. E de falar, poxa, aqui eu consigo ter um colo de uma mulher e não de uma mãe, eu consigo ter o aconchego de um lar, porque para o homem não precisa de muita coisa. Se ele tiver as contas em dia, e às vezes nem todas elas, mas se ele tiver um lugar para comer, um lugar para dormir e um lugar que não enche o saco dele, ele tá feliz. Pronto. A mulher que quer muito detalhe, que quer muita coisa, que se preocupa com muita coisa. E ok a gente se preocupar com isso, mas não trazer esse peso para o casamento. E a gente ter paz de saber que muitas coisas a gente mesmo vai ter que se preocupar. O homem não vai olhar para ver se a despensa às vezes está cheia, ou se tem uma flor no lugar diferente, se os móveis foram arrastados para outro lugar. Ele não quer isso. Ele quer uma mulher feliz e uma casa aconchegante para que ele chegue no final do dia e consiga estar ali em paz. E eu saber que o meu papel como mulher não era carregar o peso das responsabilidades e eu podia ser só mulher. E é muito bom, sabe? É gostoso isso, você pensar que todo aquele rojão que eu carregava para tentar provar o meu valor, na verdade eu estava indo no caminho contrário, eu estava invalidando ele para me provar mais forte que ele. Então, ao invés de um casamento ser a parte da cumplicidade, estava uma competição de quem tinha mais razão, de quem estava sendo mais forte, de quem aguentava mais peso. E sem nem perceber, né? Sem nem perceber. E no fim achando que tá acertando, porque sim. vem de padrões antigos, E no né? fim das contas, né, o homem, por querer ter uma esposa feliz e uma casa tranquila, ele acaba deixando a mulher e escalando isso, né? Muitas vezes. Então ela vai assumindo, ele vai ficando pra trás. Tipo assim, tá bom, se você quer fazer, você tá se sentindo bem assim, então faça. Só que isso chega uma hora que, pra mulher, ela tá sobrecarregada, e aí ela vai ver o marido sentado assistindo um jogo de futebol, ela chega com 2 quentes e um fervendo, né? O que você tá fazendo? Não tá vendo que eu tô carregando? Fazer tudo sozinha nessa casa? O homem com aquela cara de paisagem. Tipo,
que tá acontecendo, né? Eu cheguei aqui e agora tô tomando essa na cabeça, eu nem sei de onde veio, né? Mas justamente porque a dinâmica ficou invertida, né? E a terapia mostrou muito bem isso pra gente, né? Essa parte da dinâmica do casal, a questão do homem e mulher ficar invertido. E para nós fez muita diferença. E como é que vocês fizeram para mudar isso, para reconstruir? Ó, era desse jeito, agora a gente vai fazer de outro. Como é que foi essa transição, essa reconstrução? Depois que a gente fez a terapia, a gente continuou procurando mais sobre o desenvolvimento, né? Então a gente entrou numa outra mentoria que também foca muito nessa parte da questão casal, como o relacionamento do homem e da mulher tem que ser. E em um dos encontros que a gente estava, o mentor ele deu um exemplo do irmão dele. Ele falou assim, ó, ele fez uma brincadeira onde ele combinou com a cunhada que ele ia fazer uma situação e ela não ia brigar com o marido. E aí ele falou assim, então quando ele chegar, eu vou falar para ele que ele gastou X e qual seria a sua reação. E aí ele fez isso. E aí quando a mulher olhou para ele e falou assim, não, tá bom, e o que a gente faz agora, né? E já que deu todo esse BO e era só uma simulação, ele ficou paralisado. Ele falou assim, tipo, o que eu faço agora? Exatamente, eu nunca cheguei nessa fase do jogo. Como é que eu faço a partir daí? E isso virou uma chave, porque eu me sentia daquele jeito. E aí a gente conversou muito a respeito disso durante aquela semana e começamos a prestar atenção exatamente nesse ponto. Porque ela não podia mais ser minha mãe. A gente já tinha entendido com você qual era o papel do homem e da mulher, mas a gente ainda não tinha encaixado essa chave de por que eu me invalidava. Porque eu esperava sempre a aprovação dela. Então, se ela não aprovasse, eu não fazia. Se tinha risco de levar uma bronca, acabava recuando. Não, eu não quero ouvir da minha esposa que eu sou um burro, né? Em outras palavras, Sim. Não quero ouvir da minha esposa que eu sou incompetente, então é melhor não fazer. Ou, não vamos fazer, tá bom, não vamos fazer. O que no fundo também é perfeccionismo, né? Exato. E então a partir daí a gente começou a encaixar isso. E aí, claro, né, aquela coisa que você fala, não, eu vou fazer a partir daí, as coisas começam a acontecer para você fazer realmente. Então nós fomos moldando, a partir desse ponto, nós fomos moldando como ia funcionar o relacionamento. Então, se eu fizer e não der certo, você vai me apoiar? Não, vou te apoiar, tá bom. E aí eu fiz, e teve coisa que deu certo, teve coisa que não deu certo. Teve momentos em que ela se exaltou por não ter dado certo, e ela falou, mas eu não te falei. Então, mas a gente não combinou que eu ia fazer, e se não desse certo você ia me apoiar? Então foi um momento que a gente começou a conversar mais sobre o que nós íamos fazer. Que era algo que a gente não fazia, a gente não conversava sobre o que nós íamos fazer, quais eram os nossos planos, alinhamento mesmo, a gente fez alguma coisa recente, lembrei, eu paguei 2 vezes a mesma fatura do seguro, eu estava mexendo no aplicativo e paguei 2 vezes a mesma, e eu estava num ritmo de reunião muito frenético, e eu falei para ela, vê para mim porque eu paguei 2 vezes a mesma, vê como é que a gente negocia, né? E aí ela veio brava pra cima de mim. Meu Deus, mas você não tá prestando atenção, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E pra mim já era um assunto delicado, porque eu tinha aberto mão do controle do financeiro, porque ele falou assim, ó, eu quero cuidar do financeiro. E eu, beleza. E aí ele vai e faz isso. E aí, eu nunca paguei 2 vezes a mesma fatura. Mas vem justamente, né, a situação ocorre para saber se aquele alinhamento que você fez realmente vai dar certo. Exatamente. Sim, E aí ela deu atacado em mim, eu fiquei quieto. E era um padrão meu, né? Eu ficava quieto e não falava sobre aquele assunto, me fechava. Aí passou uns 10 minutos, ela voltou e falou, eu já resolvi a situação. Aí, tá bom. E aí o meu tá bom foi aquele tá bom seco, tipo, beleza, já fez, tá bom. E ela sentiu. E ela veio, né? Tipo assim, mas por que você tá dando esse tá bom seco? Eu falei, a gente não tinha combinado que se acontecesse a situação assim, você ia me apoiar, ia me auxiliar? Então você não tá fazendo isso.
Você já tá vindo brigando comigo como se você não errasse. E eu já mandei essa, né? Você não errasse, mas você também erra, não erra? E aí ele me soltou uma que eu fiz assim, depois disso, aí muita coisa mudou. Porque às vezes as pessoas olham do lado de fora e falam assim, ai meu Deus, tá dando perfeitinho. Meu, no meio do processo a gente vai falhando muito, e é nas falhas onde a gente tem que, entendi o que deu errado, na próxima a gente acerta. E foi algo que funcionou, porque nesse dia ele falou assim, você também tem o direito de errar, você também pode errar, só que às vezes você se esquece disso. Aí eu fiz, pegou. Agora deu. Porque, de fato, a cobrança que eu tava colocando pra cima dele é, cara, por que você errou numa coisa tão básica? E aí ele me lembrou, poxa, você também pode errar. Não só que você erra, você pode errar, só que às vezes você esquece. E aí eu me lembrei de uma frase, que o mundo nos trata como a gente se trata. E no fundo a gente trata o mundo como a gente se trata. Então, como o meu nível de cobrança sempre foi muito alto, eu não conseguia deixar isso só pra mim. Como era muito alto, isso transborda e vai pegar quem tá perto. Sim. E como eu me cobrava muito, eu queria trazer esse mesmo nível de carga emocional pra ele. Faça tudo certinho, não erre. E aí quando ele me falou isso, eu só fiquei quieta. Antes eu revidaria e eu, opa, pera lá. Realmente, você disse que ia apoiá-lo, ele falhou, beleza, mas ele pode errar e porque você também pode. E aí, depois disso, nunca mais esqueci, né, Chuchu? Tanto que, às vezes, eu falo assim, porque eu também posso errar, né? Eu também posso errar. Mas o principal, né, Flávio, pra gente resumir tudo isso aí, a gente passou a conversar mais. A gente passou a se alinhar mais. E é algo que a gente muitas vezes encontra pessoas, né, casais, e a gente percebe que não existe essa conversa. A esposa tem medo de falar com o marido tem medo de falar com a esposa. Cara, se vocês casaram e são uma só carne, vocês precisam conversar. A gente não fazia isso e muita coisa dava errado. Então a terapia destravou a gente para enxergar o posicionamento, né, tanto do homem quanto da mulher, como ia funcionar. E a gente continuou nessa busca até entender que a gente precisava se alinhar, conversar. E quando a gente começou a realmente fazer isso, nosso casamento engrenou. Significa que a gente não tem umas tretas de vez em quando? Não. Como isso não existe. Não tem como. Não tem como. Mas o fato é, a gente agora sabe o que está acontecendo, porque a terapia deu isso pra gente. Então a gente entende o que um tá ali, o que um tá ali sofrendo, aquela dorzinha, por que doeu, e a gente já procura conversar e resolver logo. Então a gente se abriu mais para pedir desculpa um pro outro. Legal. A falar assim, olha, aquilo que você falou para mim me machucou por conta disso, disso, disso e disso. Então, se você puder, não faça mais dessa forma, né? Procure falar de outro jeito. E a gente é legal que a gente agora tem a maturidade de até dar sugestões, porque antes era aquilo, tipo, não gostei e lide com essa informação. Mas não, se somos todos adultos, então, ó, eu não gostei e será que seria possível fazer dessa e dessa forma? Porque uma crítica, quando você critica o outro, mas você não dá uma sugestão, chega a ser covardia. Exatamente. E aí, quando você vem com esse nível de maturidade, de olha, eu entendi que eu não gostei, eu entendi por que eu não gostei, foi por causa disso, e nem é nada sobre você, muitas vezes é sobre mim, o modo como eu absorvi. Eu sei que você não teve, talvez, essa intenção, mas foi assim que eu me senti. E se a gente pudesse fazer de outra forma? E essa outra forma ser XYZ? Cara, Pronto. Olha como é fácil resolver um problema. exatamente. Estão aprendendo, gente? Estão aprendendo? Anotou? Funciona. Que legal, gente, que legal. E como é que mudou o olhar de vocês para com a família de origem? Essa eu vou perguntar para a Nil primeiro. Peraí, eu esqueci. Peraí que eu vou mandar mensagem pro suporte agora. Cadê o lencinho? Suporte. Então Cadê começa por ele, porque o negócio aqui é tenso. Isso, deixa o Daniel começar enquanto esse suporte eu já pedi aqui, ó. Ela. Para mim, eu acho que o principal foi a forma como eu enxergava o meu pai. Porque minha mãe era a mulher guerreira da família, né? Então, não só mulher guerreira, mas a gente passava mais tempo com ela por conta da profissão. Então, ela tinha academia em casa e a gente vivia ali, ela estava ali, então é aquela coisa constante. E o meu pai não foi
no meu olhar, não era um pai presente. Por quê? Porque ele saía de manhã, muitas vezes me acordava para ir para a escola, a gente saía junto e ele só voltava 9 horas da noite, 9h30 da noite. O coitado matando 25 dragões lá fora. É, e o ele filho, aquele trabalhava. feliz, ausente. Não fez o suficiente. Ele trabalhava o dia inteiro e muitas vezes pegava ainda algum bico no final de semana, por favor. Então, para mim, era aquela coisa de não ter um pai presente, né? Mas entender que o papel dele era justamente esse, de sair, de fazer ali, né, a parte dele como provisor da família, porque ele trazia o dinheiro para casa. Embora tivesse a minha mãe junto, mas o papel dele ele estava cumprindo, que era trazer o dinheiro para casa. E olhar aquela situação também com um outro olhar, porque dentro do que ele conseguia fazer, dentro do que ele aprendeu a fazer, porque o pai dele morreu cedo, ele também fez. Era um herói, né, velho? Então, assim, tem muita coisa que eu faço hoje que eu só faço porque eu aprendi com ele. Olha que legal. Né? Então, coisas dentro de casa, como trocar o chuveiro, montar um móvel. Meu pai não fez curso de marcenaria, mas ele trabalhou com marcenaria. Ele fez um armário pra gente que está até hoje no apartamento aqui em São Paulo. Então, o pouco tempo que eu tive com ele, vamos dizer assim, que não, talvez no meu olhar não fosse de qualidade, porque eu não queria estar ali trabalhando, né? Eu saía com ele para trabalhar, não era aquela coisa, vamos ali jogar bola. Mas ele fez o melhor que ele podia dentro do que ele sabia. Então, isso para mim fez eu enxergar ele com muito mais valor. E eu falei isso para ele recentemente, né? Ah, você não me conta isso, nem eu sabia. Eu falei isso para ele recentemente, eu falei que ele foi o melhor pai que ele podia ser. Porque eu sentia muito que ele esperava de mim uma aprovação, ou que eu falasse alguma coisa para ele, que ele pudesse, como que eu vou dizer? Como se eu fosse o pai dele, né? É um papel invertido. Uhum. E aí eu falei, não, você já tem aí 30 anos a mais de vida do que eu. Então, tudo que você já aprendeu, tudo que você fez, você não precisou de mim para poder validar ou para te aprovar. E eu acho que você está esperando isso hoje. Então, a partir de hoje, não faça mais nada esperando uma aprovação de mim. Você não precisa que eu aprove nada de que você faça, né? Siga a sua vida. E eu vou seguir a minha, e a gente vai ser feliz, eu vou continuar te amando do jeito que você é. Eu tô aqui segurando. E foi muito, muito, muito bom ver isso, Flávio, porque a gente tem o projeto de ter o Murilo e a Alice, e meu pai já está com 74 anos. Não parece, porque ele tem um vigor físico Bonitão, muito bom. Quando eu vi o seu Manu, eu falei, agora ele tá afundando. Que é a cara. Então, e ele ainda tem um vigor físico, mas a idade vai cobrando, né? Sim. E aí, a gente estava mandando mensagem no grupo da família esses tempos atrás, e a esposa dele falou que ele estava indo para academia todo dia, regularmente. Eu olhei para ela e falei, a conversa deu certo, porque ele está indo para academia e meu pai não é muito de academia, assim, isso eu peguei dele, eu também não. Mas a conversa foi libertadora, tanto para mim quanto para ele, sabe? Porque agora ele vai seguir a vida dele sem esperar mais nenhuma aprovação de mim, da minha parte. E ver esse movimento dele se cuidando, para mim mostra que ele ainda quer ver os netos, né? Uhum. Então foi uma conversa muito Legal. muito emocionante. Eu quero comentar duas coisinhas sobre isso. A sistêmica, a gente tá até com meus bonequinhos aqui, eles ficavam no meu armário, agora eu trouxe para cá, fica mais fácil de manusear, né? Ela traz o princípio que quem veio antes é maior, quem veio depois é menor. Tem um jeito certo para fazer isso? Depende. Na maioria das vezes não exatamente. Está aqui um caso. Para cada família esse princípio vai ser aplicado de um jeito. Então ele pegou, o princípio é esse, meu pai é maior, eu sou menor, porque eu vim depois. Então, aplica para o jeito dele, né? E o outro que é o caminhar para a vida. Esse é o segundo comentário que eu quero fazer. Existem várias formas de caminhar para a vida e caminhar para a morte. Quer ver um exemplo muito comum? Uma pessoa que fuma. Qual o nome disso? Suicídio. Tem gente que vai ali, pula da porta, pum, acabou. E tem gente que todo dia, fraçãozinho, né?
É a mesma coisa. E o caminhar para a vida? O caminhar para a vida às vezes está nos pequenos detalhes. É você mostrar para você mesmo, para a família, para a vida que assim, ó, eu quero continuar bem. Agora eu com 74, eu não consigo continuar tão bem quanto eu estava com essa idade aqui, mas eu quero continuar bem. É. Isso é o caminhar para a vida. Então quando você pega o princípio e aplica, cara, a vida fica leve, fica gostosa de viver. Fica totalmente leve. E aí é verdade, fica leve mesmo, né? Porque agora não tem aquela coisa de vai tomar uma decisão e precisa saber o que eu penso, o que eu acho. Não acho nada, né? Você tem a sua vida, siga a sua, eu tenho que me preocupar com ela. Então, vá em frente, né? Então, isso foi muito bom. A minha mãe, ela faleceu, né? Então, não deu pra Era gente mais dentro, né? ter essa conversa, mas também foi importante entender que o que ela fez foi o que ela sabia fazer, né? Eu acho que o grande lance da parte da sistêmica foi enxergar justamente isso. Fizeram o que eles davam conta de fazer, porque a forma como eles aprenderam e a forma como eles foram ensinados pelos pais deles, eles fizeram muita coisa pra gente, né? Sim. E é injusto a gente cobrar aquilo que a gente gostaria que eles tivessem feito a mais, porque talvez eles nem soubessem o que eles poderiam fazer a mais. Já fizeram muito além do que eles realmente tinham. E aí tu imagina como é que é pesado para um pai, para uma mãe olhar e falar, caramba, mas tendo em vista aquilo que eu recebi, eu dei tudo isso, esse infeliz ainda tá me cobrando mais. Não gente. é o Né? suficiente. Exatamente. Fica pesado mesmo. Eu consegui manter a criatura viva Não é? ainda. Hoje eu sou pai, eu sei, manter uma criança viva é difícil, gente, porque ela tá tentando o tempo todo Parece atacar a própria vida, é uma coisa de louco, gente. o tempo todo se matar, né? E você, Nil, como é que mudou? Meu suporte não viu a mensagem, acho que eu vou Não ter tem que ir lá. problema, não tem problema, Tem eu um vou- lance improvisado aqui, ó. Tem que correr aí. Eu vou resistir, eu acho. Ó, se precisar, tem o esse, serve esse. Perfeito, Tá bom. serve. Na emergência, qualquer vai coisa ser. serve. Mas eu falo assim já de ter um lenço perto, porque emociona mesmo, né? Aí o Flávio já vai pegar um lenço, não tem jeito, não. Isso aqui é para as emergências, como agora aconteceu. Já deixa aqui pertinho, tá? Se precisar. Pronto, é provável que vai Deixa nessa precisar. mão. Que aqui Pronto. é assim, a gente vai do jeito que é. Vamos no flow. Algo pra mim que impactava muito era eu ficar pensando como os meus pais tinham que se relacionar, né? Querendo ser controladora, não bastava eu querer controlar meu marido, eu queria controlar até meus pais. E isso é totalmente contra o que a gente aprende dentro da sistêmica, né? As pessoas vieram antes, elas têm mais sabedoria. Não adianta você, que é pequeno, querer ser maior. E aí vovó, Zefinha, mamãe de mamãe, até falava isso, né? A roda grande passando por dentro da roda pequena. Como pode alguém que é maior ter que se submeter a alguém que é menor? Mas eu tentava fazer isso, por não ter essa noção que a terapia me trouxe. Então eu queria determinar e controlar como a minha mãe se comportava com meu pai, como ela falava com meu pai, e eu olhava o meu pai muito como, ai, tadinho, né, tá sendo oprimido aqui dentro desse relacionamento, e mal se dava conta de que tentando controlar a vida do outro era exatamente isso que eu fazia dentro do meu casamento. E mamãe sempre foi muito pra frente de tomar as decisões e muitas coisas funcionavam em casa por causa dela. E papai ficava mais ausente justamente porque ele tinha que ir pra caça. Só que eu não entendia isso. Pra mim, ele tinha que ficar mais comigo, ele tinha que estar mais presente com a gente. E minha mãe também não estava fazendo o suficiente, porque ao invés de dar atenção total para os filhos, ela ficava dando atenção para outras pessoas. E isso era algo que me incomodava, assim, profundamente. Tanto que eu tinha essa sensação de vocês ainda me devem, vocês não fizeram o suficiente. Além de os pais me devem, eu tenho que agora dizer como vocês, como casal, têm que viver. E então tava uma grande bagunça. Quando eu fiz a sistêmica, quando eu fiz a constelação, e eu tava, na verdade, casada com meu pai, acabou. Como eu ia dar espaço para um homem bom na minha vida, que eu já tinha, mas que não tinha o poder dentro do relacionamento, se eu, na verdade, estava casada com meu pai? O espaço já estava ocupado. Já estava ocupado. E aí, dentro da constelação, quando eu vi que o Dan estava lá no infinito, tipo, quase de costas, tchau, não quero olhar para isso, porque o meu olhar estava muito ocupado
olhando para a criança da minha mãe e olhando para o meu pai, casada com meu pai, e aquele laço familiar ainda estava enraizado em mim, como eu poderia ter uma família? Não tinha espaço. E a sistêmica me ajudou a me curar disso, sabe? Na constelação isso ficou muito claro para mim, ali não tinha como negar e de fato fez muito sentido, mas hoje eu olhar para os meus pais e sentir no meu coração que, cara, vocês são incríveis, fizeram além de qualquer coisa que eu podia imaginar, o que eu podia pensar, e olhar para eles e sentir gratidão hoje, sabe? Até quando eles têm o desentendimento deles, como todo casal tem, mas de eu olhar e conseguir rir, ao invés de dizer como as coisas têm que acontecer, é leve. Estar perto da minha família hoje é leve. Porque eu sei que eu não tenho responsabilidade sobre nada daquilo. A minha responsabilidade é aqui. E para que eu consiga ser uma esposa leve para ele, eu tenho que deixar com que todas as pessoas vivam a vida do jeito que elas quiserem, inclusive os meus pais. E não só permitir, aceitar no meu coração, porque a gente sabe na teoria, cada um tem que viver sua vida, mas você conseguir ter isso cicatrizado no seu coração é de uma leveza que só quem passou pela terapia sistêmica e aplicou consegue entender. De hoje eu passar uma semana, como a gente passou agora na casa dos meus pais, e eu falar, que gostoso, tenho vontade de voltar. Não preciso sair correndo daqui, sabe? Como antes acontecia, de às vezes eu passar 40 minutos perto da minha mãe, eu falei, não tem como ficar perto. Tipo, não dá, ela me irrita. E hoje eu olhar e falar, que gostoso, a gente se abraçou agora, né, vindo pra cá, que agora a gente tá de volta pra minha terra, né, a gente tá voltando pra casa, depois de uma semana com eles, e a gente se abraçar e ela saber, sabe, que eu entendo e sou muito grata por ela ter feito mais que o suficiente, porque dentro do que minha mãe me entregou, se eu estivesse na mesma situação, eu não teria dado conta do que ela fez. De ela ter aberto mão de sonhos para poder entregar pra gente. E eu olhar e falar, você não me deve nada. Na verdade, se alguém tá em dívida aqui, até seria eu. Mas eu sei que você não vai me cobrar por isso. Então, estamos livres. E a questão de papai, foi a mesma coisa, né, com relação ao pai do Dan. De olhar e falar, cara, meu pai não foi ausente. Meu pai foi incrível. Foi o melhor pai que eu poderia ter. Porque dentro das circunstâncias que ele tinha, esse homem ter a capacidade de criar 4 filhos, que hoje cada um está vivendo sua vida, pessoas de bem, e todos muito bem alimentados, e que conseguiram até ter alguns luxos, que antes a gente achava assim, poxa, não tenho nada. E hoje eu olho e falo, como é que ele conseguia levar a gente para almoçar num restaurante, tipo, uma vez por mês? Esse cara fez muito, muito. E hoje eu olhar e sentir orgulho e conseguir falar isso para ele, sabe? Porque eu lembro que depois da terapia, e até recentemente, assim como o Dan teve essa conversa com o pai dele, eu tive uma conversa com os meus pais e foi emocionante mesmo. Eu olhar assim, nos olhos deles e falar, vocês são incríveis. Vocês fizeram o que eu torço conseguir fazer pelo Murilo e pela Alice. Eu amo vocês e eu sou muito grata pelo que vocês fizeram. E desculpa se em algum momento eu não consegui demonstrar isso, mas por eu não ter clareza. E hoje eu tenho, e eu percebo que vocês são maravilhosos desse jeitinho que vocês são. E depois que a gente teve essas conversas com os nossos pais e liberou, a gente se liberou de qualquer dívida emocional, tudo na nossa vida fluiu até mais leve. O nosso casamento funcionou mais leve, o nosso financeiro destravou. E aí eu me lembrei muito do que você trouxe na terapia, né, de o papel do pai, da mãe, e aí você pode explicar até melhor do que eu, mas que se você tem pendência com pai e mãe, ou você não consegue fazer dinheiro, ou você não consegue manter dinheiro na sua vida. E depois que a gente conseguiu destravar isso e liberar os pais no nosso coração, tudo na nossa vida tudo deu certo, porque não estamos com amarras no passado ou querendo ser maior do que eles. Eu vou mostrar pro pessoal, quer falar? Pode falar.
Porque o que eu ia complementar nisso, né, é que a gente acaba vivendo no passado, né? Uhum. Porque se você está cobrando do seu pai e da sua mãe algo que eles não fizeram, você ainda está vivendo lá atrás. Você não está sendo mais, não está sendo um adulto, né? Você está sendo aquela criança no corpo grande. Exatamente. Então você tá preso no passado. Não tem como as coisas fluírem se você continua vivendo lá atrás, né? Exatamente, ó. A gente já deixa os bonequinhos aqui sempre, mas olha só, acabou que casou legal, né? Temos aqui o Daniel e a Nil versão constelação, papai e mamãe de um, papai e mamãe de outro. Então é mais ou menos assim, ó. Digamos que, e aqui, Murilo e Alice, tá? Já deixei aqui de propósito. Ah, maravilhoso. Então imagina que a Nil tá aqui, ó, olhando para trás. Vamos achar que é a criança dela. Essa aqui é a mini Nil. É a menininha. Essa eu não esqueço. Esqueci o nome da tua criança, cara. A mini Nil eu não esqueço. Ele eu esqueci. É o Danielzinho. Vamos deixar aqui o Danielzinho também. Certo? Agora está completo. Então olha só que curioso, gente. É como se, vou dar o exemplo deles, como eles mesmos disseram, mas isso aqui aplica-se para qualquer pessoa. Claro, eu também já vivi isso, não tem muito tempo, alguns anos atrás. Quando a gente ainda está preso olhando para cá, ó, é como se fosse assim. Aqui na frente, deixa eu botar mais coisa. Vou botar só esse. Tá? Esse aqui é o seu futuro. O que você sonha pro teu futuro? Tua casa, o carro, o trabalho, tá tudo aqui. Ó. Isso aqui é a tua vida. Quando você está preso ainda, olhando para cá, é como se você dissesse assim pro teu pai e pra tua mãe. Ó. Tá vendo? Aí começa o julgamento, né? Um apontamento de dedo. Ó. Tá vendo? Vocês deixaram de fazer isso. Vocês fizeram aquilo outro que não era para fazer. Isso, mais aquilo outro. Então agora eu vou dar errado na vida, eu vou ficar me sabotando, eu vou ficar quebrando a cara para provar que você e você não fizeram o trabalho de vocês direito. É assim, a mensagem por trás dessa dinâmica é simplesmente essa. Sim. E aí quando você se liberta disso, você fala, cara, foi o suficiente, agora deixa comigo. Vou fazer um negócio bonito com a minha vida. Aí é onde você consegue botar isso aqui, ó, a secção, né? Que é aquela parede simbólica que separa o seu passado do seu presente. É isso aqui. Isso aqui é uma vida saudável. É assim, gente, que funciona, né? Muito bem, gente, muito bem. Pois é, o papo tá bom, mas já estamos chegando aqui na reta final. Rapaz! Ó. Pois é. Foram muitas emoções. Daniel, eu gostaria que você deixasse duas mensagens, aliás. Uma, para os casais em geral, que ficam aí, faço terapia, não faço terapia, olho pro meu casamento, não olho, continuo empurrando com a barriga. Para os casais em geral. Ó, dentro de tudo que a gente conversou, é fazer a terapia. Porque foi a terapia que ajudou a gente a enxergar todo esse posicionamento, né? Que você mostrou agora. E fez com que a gente enxergasse a necessidade de nos conhecer, de saber mais como é o papel do homem, qual é o papel da mulher, se meu pai fez do jeito certo, se meu pai fez do jeito errado. Então, foi o que destravou a gente para tudo na nossa vida, para a gente ter sonhos, para a gente construir, para melhorar o nosso financeiro, o nosso relacionamento, decidir ter filhos, né, que era algo que a gente não queria. Já vamos chegar nessa... Era algo que a gente não queria, mas acho que o principal que ficaria para os casais, né, então casais, é conversar mais um com o outro. Parar de ter medo de falar com a pessoa que você dorme todo dia. Você tá dormindo com a pessoa todo dia e tem medo de falar com ela. Não tem vergonha de fazer outras coisas, né? Mas de ter uma conversa aqui. Exatamente. Eu não entendo isso, mas a gente passou por isso, né? Então, agora eu falo que não entendo. Não entendia, né? Exato. Então, a terapia, ela realmente é a porta para você destravar muita coisa. É claro que você tem que aplicar, tem que ir atrás de outras coisas para você ir conhecendo mais. Que foi o que a gente fez. Mas se não fosse a terapia, muito provavelmente a gente nem estava mais casado hoje. Cara, aproveita e já deixa uma mensagem agora para os homens, para os maridos, aqueles que talvez se sentem sufocados em casa, olha para a esposa e fala, caramba, eu nunca dou conta, parece que o que eu faço não está bom. Que mensagem você... Para os maridos que estão inseguros, enfim, fique à vontade, mas deixa uma mensagem para os homens de plantão. Para os homens de plantão. Se quiser pensar, a gente passa para Nil primeiro e depois volta. Pode ser. Pode ser? Pode. Então, beleza. Nil, conta pra gente a história dos filhos aí, que não ia ter, depois ia ter. A gente sempre foi do Deus me livre ter filho, né? Uhum. Sempre. E, inclusive, esse foi um dos critérios até pra gente começar a namorar, né, lindo? Fala assim, e aí, você quer ter festa de casamento suntuosa? Não. Uhum. Tá, então podemos conversar. Mas a outra pauta, né? Você
tem vontade de ter filhos? Não, Deus me livre. Então podemos conversar. Porque sempre foi algo que pra mim ficou muito bem estabelecido, né? Não adianta um querer ter filho e o outro querer, porque vai gerar frustração. Então a gente já iniciou o casamento com a certeza de que morreríamos sem descendentes. E era algo que eu até falei pra vovó uma vez, e vovó Maria, né? Mãe de papai. Aí ela falou assim, quando é que vem aqueles papos de vó, né? Quando é que você vai namorar? E quando você namora, quando é que você vai casar? Quando você casa, quando é que vai ter filho? Exatamente. Aí, ela, e aí, quando é que vai ter filho? Eu falei, vó, se depender de mim, a geração acaba aqui. E pra ela, foi, não, bate na boca, vira essa boca pra lá. Eu falei, não, vó, mas é verdade, se depender de mim, a geração acaba aqui. Então era algo muito enraizado que eu não queria ter filhos. Mas óbvio, como é que eu ia ter filhos com essa dinâmica familiar? Olhando para os meus pais e sentindo que eles não fizeram o suficiente. Porque, obviamente, eu ia gerar essa sensação numa criança. E eu sabia o quanto aquilo doía em mim. Imagina que eu ia deixar que uma criança sentisse que eu não fiz o suficiente, até porque eu era perfeita. Claro. Então eu não podia deixar isso acontecer. Além do que a gente ficava muito com a sensação de, meu Deus, mas né, o fim do sistema, tudo muito problemático, como é que eu vou ter filho nesse cenário? Mas não tinha espaço para uma criança, por conta das dores da minha criança, as dores da criança dele. Então a gente não tinha espaço dentro do relacionamento. A gente olhava para os nossos pais ainda com a sensação de que vocês não fizeram o suficiente. Como uma criança pode vir dentro desse cenário familiar todo complexo e bagunçado? E aí, eu lembro que uma das sessões, né, que a gente fez da terapia, você me recomendou ler o Torne Feliz a Sua Vida Familiar, né? Torne, isso ele nem tá aqui, tá lá dentro. Que é o Verdinho Raiz. Isso, de 78. Raiz. Exatamente. Se vocês quiserem o livro depois, o Flávio manda pra vocês. Mas o link, né? Mas o livro foi preciosíssimo. Eu lembro que quando chegou no capítulo 7, capítulo 8, que começou a questão dos pais, né, de... Você agora sabe o seu papel de homem, sabe o seu papel de mulher, e agora vamos pensar numa família. E um dos parágrafos lá do livro mexeu muito comigo. E aí eu chorei, porque estava mostrando toda a parte da formação da criança, como é que é a parte dos pulmões e o coração e o cérebro que forma na semana X, Y. E eu olhei e falei, gente, mas isso é muito grande. E aí, uma das frases lá falou que, no caso de um casal, eles têm que pensar muito bem nisso, porque a mulher não consegue gerar uma vida para sempre. Então, ela tem prazo. Sim. Por isso que é importante que os casais conversem para ver se esse realmente não é o desejo do coração deles, porque se for, tem prazo. Nesse sentido, assim, eu tenho prazo de validade para esse projeto. Não dá para fazer quando eu quiser. Outros planos na minha vida, eu consigo Carreira, fazer... por exemplo. Carreira, eu consigo... Viagens, eu consigo fazer em outros momentos. Mas ser mãe é um projeto que eu tenho prazo. E um outro parágrafo que eu lembro muito claramente, que mexeu comigo, é que a vida é um presente, é uma dádiva de Deus, e que 2 seres humanos não têm capacidade de criar, no sentido de produzir uma grama, uma folha, uma planta, mas 2 seres humanos que são completamente diferentes têm o poder de produzir uma terceira vida que será completamente diferente dos 2. E isso é grandioso. Isso. É grandioso. Um privilégio que o Criador não deu para anjos, mas que deu para casais. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, será que eu não quero mesmo? Porque eu já tinha resolvido muito das minhas questões internas. A minha criança interior já estava abraçada. Eu já senti que eu não precisava carregar o peso. Vou fazer um comentário. Eu lembro que eu te falei assim na sessão. Nil, um filho é a continuação, primeiro, da própria vida. Né? Então, quando você estiver bem resolvida com você mesmo, que passa diretamente por estar bem conectada com os pais. O outro, a mesma coisa. E a união da história do casal. Então, quando esse casamento está tão entrelaçado, que é a única união que é dita por Deus como sendo um só. Então, quando você está bem com você mesmo, bem com teus pais, e bem com o casamento, se torna inevitável. Eu lembro que eu falei isso pra você. E aí, é o que você está falando agora. E algo que a gente ouviu recentemente também, Flávio, é que os filhos são um legado.
Isso, exatamente. É a história desse Legal. casamento. Nunca mais essa união acaba. Mas aí o detalhe está na palavra do legado, porque as pessoas hoje elas vivem buscando um legado. Ah, eu quero deixar um legado no mundo. Faz um filho. Quero um filho. E cria bem essa criaturinha. Exatamente. Só isso, gente. Exatamente. Faça um filho e crie bem. Então, a partir do momento que eu não precisava mais ser mãe, eu só era esposa. Eu tinha espaço para dar brilho e vida para minha casa. Ao passo que eu não precisava mais ser mãe dele. E ele se tornou um homem forte a ponto de eu olhar e falar assim, com ele eu tenho filho. Um homem forte, um homem grande, um homem com poder. E que eu, como mulher e sendo uma esposa de sabedoria, consegui dar esse incentivo para que ele assumisse essa responsabilidade. Ele sendo forte, ele sendo poder, eu tenho certeza que ele sai para caçar e eu posso cuidar da cria. Ele sai para cumprir com as responsabilidades dele e eu vou conseguir cumprir a minha com mais leveza. Se eu não tenho que carregar o peso, e a maternidade para muitas mulheres é um peso muito grande, porque elas estão tendo que dar conta de tudo sozinha, dentro de um cenário de um casamento harmonioso, é uma consequência inevitável. É impossível hoje a gente olhar para casa e falar, tá vazio, precisa ter alguém aqui, precisam ter crianças correndo aqui. Mas isso só aconteceu porque a gente corrigiu as relações, viu a questão da sistêmica, colocou cada um no seu papel. O meu marido assumiu o papel de homem da casa, e não é porque ele não queria assumir, é porque eu, no papel de mulher guerreira, muitas vezes podava ele. É o que a gente fala, né, lindo? Eu castrava o meu marido. Não, você não pode, você... E não, agora vai. Ah, é porque eu quero fazer não sei o quê. Isso, amor, vai. Por quê? Até eu brinco com ele. Ah, porque eu quero ter uma Ranger. Isso, amor, vai lá. Vai ter uma Ranger. Não é sobre ele ter a Ranger ou não, mas para ele se tornar um homem que vai ter isso... Exatamente. Cara, que legal, você vai crescer. E quanto maior você for, mais forte você é, mais você protege a nossa família. E mais confiança eu tenho de que as crianças vão estar protegidas. E isso tem dado certo, né? A gente tem uns... Eu tenho... Embora tenhamos sonhos em comuns, né? Mas a gente também tem sonhos que são individuais. E é gostoso que a gente apoia um sonho do outro hoje, então, né? recentemente, eu tava querendo comprar um computador novo. Novo, entre aspas, né? Procurando um já seminovo. Fazendo um upgrade no seminovo. computador dele. E eu achei um que já tava no meu... procurando do jeito que eu queria. Exatamente do jeito que eu queria. Eu falei pra ela, vamos, tá lá. Ela, vamos, a gente se desbancou de Pindamonhangaba, os dois, viemos até aqui para comprar o computador, né? E a gente tem reparado que, pelo fato de um apoiar o outro, os nossos sonhos têm se concretizado, né? Então, eu estou aí em vias de conseguir uma promoção no trabalho, então isso também vai aumentar a parte financeira, o que vai me ajudar a conseguir a Ranger, que continua no meu sonho. Tá lá no meu post-it, assim, na frente do computador, para poder... E aí você proporciona mais conforto, mais segurança, mais tranquilidade para a família e vira um círculo positivo. Exatamente. Porque ela fica... No fim das contas, a mulher está procurando a segurança. Totalmente. Então, o financeiro dá segurança, porque ela vai olhar assim e falar, não, estou tranquilo, eu tenho dinheiro aqui, o meu marido está provendo, então eu não preciso me preocupar. Automaticamente ela fica tranquila com isso, né? Exatamente, muito bem. Nil, já vou pedir para você deixar uma mensagem para essas mulheres, então vamos voltar aqui para o Daniel. Daniel, deixa uma mensagem para os homens que querem se tornar homens arrões, que estão aqui nos assistindo. Bom, a primeira coisa é a terapia. É importante que o homem ele entenda como está a dinâmica familiar dele. Mas ele já vai conseguir saber se ele está sendo um homem castrado ou se ele está sendo realmente o homem. Ele sabe. Então, comece na terapia, mas seja um homem diferente do que a esposa espera, né? Então, algo que a gente tem cultivado é abrir a porta do carro, é carregar as compras. Não deixe a esposa fazer isso. Comece a se mostrar diferente para que ela note alguma coisa diferente. Então, isso já vai ajudar fazer com que o relacionamento mude. Se os dois fizerem terapia, melhor ainda. Né? Isso com certeza vai evoluir muito. Mas se ele tomar esse passo, já é um primeiro... a porta de entrada para que a esposa comece a ver alguma coisa diferente naquela pessoa com que ela casou, né? Então fazer isso já vai ser o destrave aí para melhorar muito o casamento. Muito bom. Nil, deixa uma mensagem para a mulherada que está nos assistindo, para as esposas que ainda estão no papel de guerreiras, mas estão sentindo que esse não é o lugar delas.
Do fundo do coração, veja se você não está querendo provar o seu valor por carregar muito peso. E o valor da mulher não está em quanto peso ela carrega, quantas responsabilidades ela tem, o quanto ela dá conta. A força da mulher está na leveza. E uma mulher leve é uma mulher que consegue administrar bem a sabedoria. E uma mulher sábia edifica a sua casa, ao passo que a tola derruba. É bíblico. E você só vai conseguir ter essa sabedoria quando você aprender a olhar para você, a enfrentar muitas vezes os próprios monstros, a ter paciência com o processo, saber que a vida não é um miojo, que você não vai aprender na terapia e saber que vai praticar no dia seguinte e tudo vai dar certo. Tenha paciência de viver o processo, celebrar as pequenas conquistas e dê força para esse homem, porque talvez você não tenha um homem forte, como hoje eu conquistei, e a gente fez isso juntos. Foi uma construção e que não demora tanto tempo assim, né? A gente conseguiu melhorar isso depois da terapia, então foi mais ou menos uns 2 anos. Foi rápido, perto do tempo que a gente já estava junto. Verifique do fundo do seu coração, seja muito honesta com você, se talvez você não esteja transformando o seu homem num banana, porque às vezes você olha para ele e não vê força, mas será que é você quem tem drenado a força do seu marido? Às vezes até em pequenas coisas, né? Tipo, o cara tentou fazer alguma coisa, ele não fez direito, deixa que eu faço. E com isso, ele vai se isentando, porque ele não quer criar conflito, ele só quer ter paz. Só que por você querer sempre fazer as coisas do seu jeito, é que você está carregando um peso que não é seu. E se permita ser mimada, sabe? Se permita que o cara carregue as compras, que ele abra a porta do carro, porque durante muito tempo eu achei que isso era uma frescura. Ah, não, porque eu tenho mão, por que eu não vou abrir? Eu consigo ser tão forte quanto ele carregando as compras. Deus me livre, hoje eu mal e mal carrego o morango da feira para não amassar, porque o restante é ele quem cuida. E você sabe, você como mulher, que tudo que você quer é ter uma boa família, se sentir leve e deitar a cabeça no travesseiro falando, minha família é incrível. E você tem esse poder nas mãos, sendo uma mulher de sabedoria. Então, haja com sabedoria e dê força para esse homem. Deixa ele te tratar bem. Tem que ser menos cabo de guerra entre o casal, né? Não pode ser um ou outro puxando entre si, né? Se for fazer um cabo de guerra, tem que ser o casal contra o resto do mundo, né? É isso aí. Perfeito, não. E, meu amigo, quando isso acontece, não tem mundo que tenha mais força que um casal. O casal ganha. Casal ganha. Gente, foi maravilhoso ter vocês aqui. Foi incrível, foi incrível. Muito obrigado. Gente, gostaram? Já curte esse vídeo, manda isso aqui pra todo mundo. Ó, tô até com a voz embargada aqui um pouco. Tô segurando sério. Já sigam a nossa página Terapia da Veia para você pensar, sentir e curar. E fala pra gente, como é que a gente encontra vocês nas redes sociais? No Instagram é @dan.financeiro e aí vai me achar lá. Com certeza. E pra mulherada que tá querendo criar essa leveza, não só na mentalidade, porque aí o Flávio consegue conduzir isso como ninguém, mas no corpo, porque eu trabalho com emagrecimento feminino. Aí me encontra lá no @new, de novo, NEW, @saudável. Aí a gente vai trocar uma ideia e se pra você alguma coisa que fez sentido, você precisa desse apoio, só mandar um direct lá, a gente se encontra. E a gente recomenda bastante o Flávio, tá? Só façam, gente. Precisa, é sério. E pode ser o primeiro passo que você precisa para a transformação da sua família. No nosso caso foi, né, meu amor? Muito bom, gente. Em breve eles vão voltar aqui. Eu quero ter um papo aqui, homem para homem, homens com outros homens, certo? E a Edna ainda vai entrevistar a Nil em breve, aguarde, certo, gente? Beijo para todos, fiquem com Deus, prazer ter vocês aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Isso aí.